Descubra a fascinante história do zumbido de Taos, um som misterioso de baixa frequência relatado pelos moradores do Novo México. Por décadas, as pessoas lutaram para descobrir sua origem, vivendo uma experiência que desafiava a compreensão científica e o seu próprio conforto. Venha comigo enquanto desvendamos esse enigma duradouro e seu impacto sobre uma comunidade e além. Nas décadas que antecederam o fenômeno, Taos era conhecida por sua atmosfera tranquila, onde os moradores apreciavam a serenidade das montanhas. A economia local dependia do turismo, da arte e das tradições artesanais. Mal sabiam eles que sua existência pacífica seria logo desfeita por um som inexplicável. As pessoas começaram a notar vibrações estranhas, de baixa intensidade, e um barulho de batidas ao longe. Alguns jornalistas e moradores acreditavam que esses sons vinham de indústrias próximas, mas nenhuma fonte definitiva foi encontrada. Esses pequenos sinais davam a entender que algo inusitado estava se formando naquela cidade tranquila. À medida que o zumbido continuava, o medo entre os moradores só aumentava, preocupados com os possíveis efeitos à saúde e ao meio ambiente. Equipes científicas chegaram ao local, instalando seus equipamentos, mas as gravações nunca conseguiam identificar uma fonte definitiva. Isso deixava a comunidade cada vez mais intrigada, confusa e inquieta, diante desse fenômeno inexplicável. Membros da comunidade se reuniram em praças públicas, trocando experiências e tentando descobrir de onde vinha aquele som misterioso. Alguns temiam que fosse um experimento do governo ou instalações secretas escondidas na cidade. Apesar de várias investigações minuciosas, o som permanecia invisível e inalcançável, alimentando a paranoia e um sentimento de impotência entre os moradores. Alguns moradores tentaram bloquear o barulho com soluções tecnológicas, enquanto outros decidiram deixar Taos de vez. A incerteza da comunidade levou a uma busca por respostas além da ciência convencional, revelando o quão profundamente um som passivo pode influenciar vidas e percepções. Cientistas estudaram a geologia, os padrões atmosféricos e os campos eletromagnéticos, propondo teorias que vão desde linhas de falhas subterrâneas até projetos militares secretos. Apesar de todos esses esforços, nenhuma fonte definitiva foi encontrada, deixando os pesquisadores e moradores em um impasse, questionando os limites da percepção humana. À noite, o zumbido se tornava mais perceptível, levando as pessoas a criarem histórias sobre condições atmosféricas que intensificavam o som. Alguns acreditavam que estava ligado às mudanças no clima ou na pressão atmosférica, mas uma confirmação científica permanecia fora de alcance, aprofundando o mistério e a dúvida. O zumbido constante começou a fazer efeito, com relatos de insônia, dores de cabeça e uma ansiedade cada vez maior. Psicólogos e neurocientistas discutiam se o som era real ou uma forma de sugestão coletiva, mostrando como a percepção tinha o poder de moldar a realidade na comunidade. As investigações se voltaram para equipamentos modernos, espectrômetros, escaneamentos do solo e sensores acústicos. Mas, mesmo assim, nenhuma pista concreta apareceu. Rumores sobre locais militares secretos ou estruturas subterrâneas continuaram a circular, mostrando os limites da tecnologia de detecção e a desconfiança da comunidade. Relatos globais começaram a surgir de sons misteriosos de baixa frequência, levando estudos a comparar casos ao redor do mundo. Apesar disso, a pergunta permanecia: será que o zumbido é um fenômeno natural, uma construção psicológica ou algo completamente diferente? O debate continuava acalorado. Os moradores organizaram protestos e fizeram petições às autoridades, exigindo uma pesquisa aberta e transparente. Seus esforços constantes demonstraram a força da comunidade em meio às incertezas, ressaltando a importância do engajamento público diante de fenômenos inexplicáveis. As investigações ambientais apontaram para parques eólicos próximos ou grandes projetos de infraestrutura como possíveis causas. No entanto, mesmo com regulamentações e medidas de redução de ruído, o zumbido persistente permanecia, levando muitos a questionar se esses fatores realmente eram a origem do problema.
Pesquisadores investigaram fenômenos como o efeito nocebo, onde a expectativa influencia a percepção. Essa abordagem científica revelou como a crença coletiva e os gatilhos ambientais podem gerar ou potencializar o fenômeno, mesmo sem uma causa física específica. Com o tempo, surgiram oficinas comunitárias e grupos de apoio que ajudaram os moradores a lidar com o estresse e a ansiedade. Seus esforços duradouros mostram como as comunidades podem se adaptar e encontrar paz, mesmo diante de anomalias sensoriais inexplicáveis e persistentes. Embora algumas explicações tenham sido sugeridas, nenhuma conseguiu realmente desvendar o mistério. O zumbido persiste como uma prova da complexidade da percepção, das forças invisíveis do nosso ambiente e da nossa busca constante por compreender o desconhecido. Apareceram obras criativas, poesias, documentários, filmes, que refletiam os sentimentos da comunidade e questionamentos filosóficos sobre influências invisíveis. O zumbido tornou-se um símbolo dos mistérios elusivos e incompreensíveis que se escondem sob a rotina do cotidiano. Das profundezas do oceano a locais remotos, sons estranhos continuam intrigando a humanidade. O zumbido de Taos se encaixa nesse padrão, um enigma atmosférico, psicológico e ambiental que perplexa cientistas e leigos há anos. Esta história exemplifica como questões complexas demandam perspectivas variadas, estimulando a busca contínua por respostas e um reconhecimento respeitoso dos fenômenos sensoriais e ambientais, que vão além do nosso entendimento atual. A aprovação da comunidade virou um verdadeiro exemplo de aprendizado para os educadores de ciências, mostrando a importância do pensamento crítico, da mente aberta e do conhecimento científico na hora de enfrentar questões ambientais misteriosas. Esse mistério que continua sem resolução nos faz refletir sobre como o nosso ambiente e a própria mente moldam a nossa realidade. Nos lembra que algumas perguntas podem nunca ter respostas definitivas, mas mesmo assim, elas possuem um significado profundo. A poluição por infrassom, com frequência e persistência semelhantes às relatadas pelos moradores, indica fontes humanas. No entanto, a complexidade na detecção do infrassom e a variabilidade dos fatores ambientais mantém a verdadeira causa longe do nosso alcance. Esse esforço popular mostra como as comunidades usam a tecnologia moderna, smartphones, aplicativos, para coletar dados em tempo real, criando uma visão mais completa da situação e envolvendo o público na investigação científica. O caso do zumbido de Taos se tornou um símbolo de curiosidade científica e ceticismo, estimulando debates contínuos sobre como interpretamos anomalias sensoriais, sinais ambientais e nossas respostas coletivas. As mudanças nos padrões climáticos, novas infraestruturas e tecnologias em constante evolução sugerem que sons inexplicáveis, como o hum, também podem variar ao longo do tempo. Por isso, pesquisadores precisam estar sempre atentos e flexíveis em suas investigações. O silêncio persistente de explicações conclusivas nos obriga a conviver com o mistério, cultivando humildade e abertura. O murmúrio de Taos continua sendo um testemunho vivo da nossa busca por conhecimento e dos limites da nossa percepção. Essas histórias entrelaçam um rico tecido de experiências humanas, medo, admiração e resistência, mostrando como os mistérios se tornam parte da identidade regional e da memória coletiva das futuras gerações. Os sons do zumbido de Taos nos incentivam a refletir cuidadosamente sobre como o avanço industrial e as mudanças ambientais podem muitas vezes gerar perturbações sensoriais inesperadas. É um chamado à responsabilidade e ao cuidado com o nosso planeta. Esse mistério duradouro nos lembra que compreender o ambiente é uma tarefa complexa, que exige paciência, humildade e curiosidade. Enquanto continuamos a explorar as forças invisíveis que moldam o nosso mundo, essa busca nos inspira a seguir em frente com esperança e admiração. Mesmo sem uma explicação definitiva, o zumbido une moradores e cientistas em uma busca comum por conhecimento, cultivando um legado de questionamento que dura além do próprio fenômeno. Embora suas origens permaneçam incertas,
a história do rum perdura, um símbolo da busca incessante da humanidade em ouvir e compreender o mundo ao nosso redor, nos lembrando que alguns mistérios enriquecem, e não diminuem, a nossa conexão com o planeta. O zumbido de Taos é uma verdadeira demonstração do espírito humano que perdura, nossa curiosidade, resiliência e humildade diante do desconhecido. Ele nos convida a ouvir de forma mais profunda o nosso ambiente e a aceitar os mistérios como parte da caminhada comum da humanidade.